Olá, 30 de outubro de 2019, confira as principais notícias desta quarta-feira. Mais uma tartaruga encontrada morta na orla de São Luís. Estado não atinge meta de vacinação contra o sarampo. Justiça determina anulação do vestibular da UEMA para o curso de formação de oficiais. E ainda, a ação pretende combater trabalho infantil nos cemitérios com a proximidade do Dia de Finados. Fique ligado na TV Difusora e tenha um bom dia, Maranhão. Um ótimo dia para você ligado com a gente em todo o estado do Maranhão. A partir de agora, as principais notícias do dia aqui no seu encontro matinal com o nosso Bom Dia Maranhão. Um excelente dia para você em Imperatriz, em Caxias, em Codó, em Açailândia. Aos amigos que nos assistem em Balsas, um ótimo dia para você e sua família, hein? Vamos falar sobre vários assuntos no Bom Dia. Ontem à noite aconteceu uma reunião de uma espécie de força-tarefa envolvendo a Capitania dos Portos e outros órgãos, inclusive estaduais, para falar sobre essa chegada, da mancha de óleo, no caso, o vazamento do óleo, que chegou aí a 19 praias do Nordeste. Ontem, medidas foram anunciadas pelo governo federal. Houve repercussão aqui, no caso do nosso estado, na Assembleia Legislativa, lá no Senado Federal também. O senador Everton fez uma fala ontem chamando a atenção para esse problema. Ontem também o governo federal anunciou, entre as medidas, a proibição de venda de produtos como, por exemplo, o camarão e a lagosta nas áreas atingidas. Essa medida, inclusive, atinge o Maranhão. Segundo o IBAMA, são pelo menos 3 pontos no estado. Já há informações de outros pontos também. A gente vai atualizar você com as principais informações sobre esse assunto, que chama a atenção, que repercute, inclusive, internacionalmente, dessa mancha de óleo aí, desse vazamento de óleo que aconteceu e que atingiu o Nordeste, o litoral nordestino. Já há informações, inclusive, da possibilidade dessa mancha se deslocar, ou deslocamento dela para a região sudeste do país, mas já já a gente fala sobre a repercussão desse caso aqui no estado do Maranhão, tá bom? Mas a gente começa o Bom Dia de hoje falando sobre a 6ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado, que decidiu suspender o vestibular da UEMA, da Universidade Estadual do Maranhão, para o curso de formação de oficiais. Quem tem os detalhes sobre essa decisão para nós é Eduardo Ericeira, que está comigo aqui no Bom Dia. Eduardo. Olá, Adalberto, muito bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão, uma ótima quarta-feira a todos, assunto de extrema importância, Adalberto. A gente sabe que o curso de formação de oficiais, o CFO da Universidade Estadual do Maranhão, o CFO da UEMA, como é mais conhecido, ele é um dos cursos mais procurados e competitivos aí dentro da instituição. E atendendo o pedido do Ministério Público, o Tribunal de Justiça do Maranhão, como você disse, Adalberto, por meio da 6ª Câmara Civil, decidiu pela suspensão aí do vestibular da Universidade Estadual do Maranhão para o curso de formação de oficiais. O Ministério Público justificou pela ausência de vagas destinadas para portadores de deficiência, portadores aí de necessidades especiais, como prevê a Constituição Federal. Para qualquer certame que seja realizado, que sejam disponibilizadas um percentual de vagas, uma quantidade de vagas, dependendo do todo, aí voltadas essas vagas sejam disponíveis para portadores de deficiência. O Ministério Público se atentou para isso, solicitou à Justiça que determinasse a suspensão do vestibular para o CFO da UEMA e a Justiça acabou acatando o Tribunal de Justiça por meio da 6ª Câmara Civil do TJ Maranhão. Agora deve ser aí marcada uma nova data. A gente lembra que o CFO, o vestibular da UEMA, foi realizado no dia 20 de outubro, aí foi realizado normalmente, mas por conta disso, uma nova data deve ser marcada, atendendo essa exigência de destinar 5% das vagas dentro do CFO, que a gente sabe que seleciona, é um curso de formação de oficiais para a Polícia Militar e para o Corpo de Bombeiros aqui do estado do Maranhão. 5% dessas vagas sejam destinadas para portadores de deficiência, a pedido do Ministério Público e acatado pela Justiça. Agora, uma nova data deve ser marcada para a realização do CFO da Universidade Estadual do Maranhão. A gente volta com você, Adalberto. Obrigado, Eduardo, pelas informações. Daqui a pouquinho você volta com mais informações ao vivo aqui no Bom Dia. São 7 horas e mais 4 minutos, 7h04. Domingo acontece a primeira etapa do Exame Nacional do Ensino Médio, Nos cursinhos de Imperatriz, os candidatos revisam o conteúdo e, claro, tentam também relaxar aí nesses dias que antecedem a prova. Olha a cara de felicidade dessa turma a menos de uma semana da prova do Enem. Esse é o clima nos cursinhos espalhados pela cidade. Esta turma aqui, por exemplo, tem mais de 300 estudantes.
a maioria deles está se preparando para as provas do Enem desde o início do ano. A gente evoluiu bastante, né, aqui ao longo do ano no curso, com o professor Julião mesmo, com as técnicas e tudo mais. E a gente ganhou um gás ainda mais. E que esse bicho-papão possa sair, né? Possa se retirar. Vai dar tudo certo. A Thales, de 19 anos, concluiu o ensino médio no ano passado. Quer ser pediatra. Eu consegui me preparar bem mais do que ano passado em relação a todas as disciplinas em si. A primeira etapa do Enem vai ser realizada no próximo domingo. Os portões vão ser abertos às 12 horas, horário de Brasília, e serão fechados às 13. O candidato também deve ficar atento aos dados do caderno de questões para ver se está completo, sem faltar nenhuma questão ou se existe algum defeito gráfico que dificulte a leitura. Seguindo essas orientações, é só aguardar o dia da prova, no próximo domingo, depois de tantos meses de sacrifícios e renúncias, não é, Tuana? As expectativas são altas, né? Até porque todo mundo que está aqui se preparou durante um período de tempo, renunciou muita coisa, abriu mão de muita coisa para realizar o nosso sonho, que é por meio dessa prova, e eu acho que as expectativas são altíssimas. Ansiedade, a gente fica ansioso para saber se vai cair o que a gente sabe, se vai cair aquilo que a gente tem uma certa dificuldade. Mas eu creio que nós estamos preparados para encarar o Enem, sabe, de uma forma legal, no qual a gente vai ter, se Deus quiser, o nosso sonho concretizado no final disso tudo. Se Deus quiser. Em São Luís, estudantes mais novinhos também tiveram um desafio nesta terça-feira. A primeira etapa da maior Olimpíada de Matemática do mundo. Em todo o estado, mais de 50 mil estudantes se inscreveram na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. As turmas são de 4º e 5º ano do ensino fundamental que já têm um compromisso sério na grade curricular. Nesta escola, o ano inteiro foi de preparação para a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. Mais de 100 alunos aqui participaram dessa primeira etapa. Me preparei bastante, eu estudo particular e eu me preparei no particular em casa, no sábado e no domingo e a segunda-feira. Esses dias todo dia eu estava estudando, mamãe mandava eu parar, mas eu não parava de jeito nenhum de estudar. Nós temos as atividades, os planos de intervenções, o plano de ação, metas a serem avançadas para o nível de cada aluno. Então, a gente tem toda uma tabulação para que eles possam estar tendo bons resultados e possam realmente aprender a matemática conforme ao nosso nível nacional. A Escola Nossa Senhora das Graças vai participar pela segunda vez da Olimpíada e no ano passado conseguiu ter rendimento de 72% no 4º ano e 85% no 5º. Em todo o estado, mais de 50 mil alunos do ensino fundamental foram inscritos. São 879 escolas da rede estadual e federal participando. E o foco dessa turma vai bem além de saber sobre matemática. O meu curso que eu quero fazer tem tudo a ver com matemática, que eu quero ser estilista. Aí eu gosto muito de matemática. Quando eu crescer, eu tenho um futuro bom. Tipo, eu quero ser uma médica quando crescer, então eu tenho que estudar bastante para eu poder ser uma médica. A prova foi aplicada em todo o país nesta terça-feira durante 1h30. Eles tiveram que responder a 15 questões discursivas. O resultado deve ser divulgado no dia 26 de novembro. A Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas nasceu em 2005. Na edição deste ano, mais de 1.300.000 alunos do 4º ao 5º ano do ensino fundamental de 18 mil escolas públicas se inscreveram. Vem comigo porque agora nós vamos conferir como é que está o trânsito na manhã desta quarta-feira. Vamos lá? Vou mostrar para você como é que está o trânsito nessa manhã, inclusive trânsito complicado na área Itaquibacanga, hein? Atenção, vamos mostrar para você em tempo real. Olha como está o trânsito na área Itaquibacanga e aí dando um nó em toda a cidade, porque aí pega o anel viário também, hein? Aqui nós temos a pista que dá acesso à área Itaquibacanga, a câmera vai fazer um movimento agora para mostrar para você. A gente pode fazer esse movimento para a esquerda, assim, para o lado esquerdo aqui, para mostrar como que está. Olha aí, ó. E as pessoas nesse momento estão subindo, gente. Olha aí, nesse instante, retorno irregular, subindo por cima do canteiro. Absolutamente irregular esse retorno. Olha só, tudo está sendo flagrado pelas câmeras. Claro que essas pessoas estão sujeitas aí à punição. Quase um acidente agora. Você vê que o carro teve que parar lá em cima de um carro branco que entra nesse momento.
complicadíssima a situação nessa área da cidade, que vai afetar outros setores da cidade, a gente sabe disso. Daqui a pouco na Avenida Beira-Mar, provavelmente, ali no Desterro também, já é possível perceber esse trânsito, as consequências exatamente desse trânsito que está muito parado, lento. Você vê na pista da direita, quem segue no sentido aí da Universidade Federal do Maranhão, trânsito bem lento agora. Temos informação até o momento que é um probleminha próximo à Universidade Federal do Maranhão, lá depois da entrada da universidade, não sabemos ainda ao certo o que é, mas já temos a informação de que já se deslocaram para lá, já estão lá, inclusive, as equipes da SMTT, da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes. O trânsito, inclusive, estava mais lento ainda, estava realmente parado ainda há pouco e vai fluindo com muita dificuldade, se observa no detalhe, para voltar a normalizar, vai levar um tempo considerável aí o trânsito na área Itaquibacanga. Repito, trânsito bastante complicado, imagens em tempo real para você, prestação de serviço da TV Difusora do Bom Dia Maranhão. Daqui a pouco a gente vai voltar para esse ponto, tentar voltar para esse ponto também, mas vamos para a rotatória do Calhau. Na rotatória do Calhau, tranquilidade, o trânsito vai fluindo normalmente, sem informação de acidentes nesse instante. Trânsito normal aí na rotatória do Calhau, essa pista da esquerda que você vê aí, as pessoas estão descendo, quem segue aqui à esquerda, no sentido do bairro de São Francisco. Alguns também vão procurar aqui pegar o acesso à Ponte Bandeira Tribus, enfim, aquele retorno que nós temos da Casa do Trabalhador, mas o trânsito está tranquilo. Agora a Avenida Jerônimo de Albuquerque, essa câmera é colocada ali no antigo Roque Santeiro. Olha só, o trânsito bastante pesado já nesse horário, é natural. Pista da esquerda, pessoal que está no sentido bairro Centro, muitas motocicletas aí você vê na imagem, e o trânsito vai fluindo também à direita, quem está seguindo para o Angelim, para o bairro da Coab, imagens em tempo real para você, mas não temos informação no momento de acidente neste ponto da cidade, tá ok? Agora, Avenida Guaxinduba, no centro da cidade também tranquilo por enquanto, aí nós temos a descida das Cajazeiras, o pessoal que tem acesso aí à direita, próximo aí ao quartel do Corpo de Bombeiros, ao Parque do Bom Menino, ao centro da cidade, a Praça Deodoro também. Nesse ponto também não temos registro de acidente. Vamos voltar um pouquinho lá no Bacanga para mostrar mais uma vez, só para encerrar. Trânsito complicadíssimo, a gente mostrou ainda há pouco. Vamos ver se melhorou lá na área Itaquibacanga. Olha só, trânsito muito complicado ainda. Agora já no outro ângulo você vê os veículos que estão saindo no sentido contrário, que vem da universidade. O trânsito está mais tranquilo para quem sai de lá, né? Mas para quem vai passando inclusive ali da entrada, a gente vê que, olha, o semáforo ali na área na entrada da universidade não é nenhum problema relacionado à manifestação em frente à universidade. Essa imagem é clara e mostra que lá o trânsito vai fluindo de forma tranquila. Os veículos vão entrando, tendo acesso à Universidade Federal do Maranhão. É depois de lá, é mais à frente que o trânsito está complicado, mas já temos a equipe da SMTT, da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes no local, e o trânsito vai fluindo com muita dificuldade, é verdade. Então evite o trânsito se você for sair agora, se for possível, evite o trânsito nesse trecho da cidade. Já temos informação também de que há pelo menos uma empresa parada, questões aí trabalhistas, no bairro, ainda há pouco o Silvão falava, inclusive, lá no bairro de Fátima, né, inclusive, fica essa empresa, a garagem da empresa, e vários motoristas resolveram cruzar os braços. Alguns estão saindo da garagem, outros não, mas a dificuldade é muito grande lá por conta dessa questão trabalhista, e parte da cidade hoje, portanto, fica sem transporte, já que alguns motoristas e cobradores aderiram então a esse movimento no início da manhã, pelo menos, de paralisação parcial. São 7 horas e mais 3 minutos, a gente está checando para trazer mais informações para você sobre essa paralisação daqui a pouquinho. 7 horas e 13 minutos, é hora de conferir o nosso giro de notícias. Por meio de instrução normativa publicada na segunda-feira pelo Ministério da Agricultura, está proibida a pesca de lagosta e camarão em todas as áreas afetadas pelo vazamento de óleo no litoral do Nordeste. Os pescadores atingidos pela determinação federal vão receber até 2 parcelas extras do seguro-defeso, segundo anunciado pelo órgão. O Maranhão será contemplado pela medida, já que o IBAMA anuncia que pelo menos 3 pontos estão contaminados pela substância no litoral maranhense. Pesquisa do Ministério da Saúde em parceria com o IBGE mostra que de 2008 a 2018, o diagnóstico do diabetes cresceu 24% entre brasileiros com 18 anos ou mais. Saltou de 6,2% para 7,7%. Entre mulheres, é maior. Atinge 8,1% da população feminina contra 7,1% dos homens. 88,7% dos diabéticos no país fazem tratamento medicamentoso para controlar a doença, segundo a pesquisa. De acordo com dados do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes, mais de 35 milhões de pessoas em todo o mundo sofrem de transtorno devido ao uso de entorpecentes, enquanto apenas 1 em cada 7 pessoas recebe tratamento.
Muitos dependentes químicos estão optando por fazer tratamento sem o uso de medicamentos. Esse tipo de serviço pode ser encontrado nas comunidades terapêuticas. No Maranhão existem 133 comunidades e cada uma delas pode comportar até 60 acolhidos. Na primeira quinzena de novembro, o governo federal vai disponibilizar mais de 10 mil vagas de atendimento e acolhimento de usuários de drogas em todo o país. E para o Maranhão, a meta é fornecer um total de 500 vagas. Seu ligado no Bom Dia Maranhão, aquela informação que demos ainda há pouco sobre a paralisação de rodoviários é a Autoviária Matos. A sede da empresa fica no bairro de Fátima, portanto, aí alguns motoristas, alguns ônibus não saíram da garagem nesta manhã por conta de questões trabalhistas aí com a empresa. São 7 horas e mais 15 minutos e você ligado aqui no Bom Dia. Daqui a pouco nós vamos voltar a falar sobre essa mancha de óleo, vazamento de óleo nas praias do Nordeste, em especial aqui no Maranhão, o impacto disso no meio político e as ações que estão sendo realizadas para enfrentar o problema. Em Caxias, profissionais de saúde participaram de um curso sobre prematuridade. Estudos apontam que atividades como esta têm contribuído para melhorar as estatísticas de mortalidade infantil no estado. O treinamento foi para profissionais da atenção ambulatorial ao recém-nascido e prematuros. O curso de qualificação faz uma análise da situação de saúde da prematuridade no Brasil. Se o nosso profissional se capacita, ele já tem como já adiantar alguma coisa e já melhorar a vida dessa criança, evitando as complicações futuras. Esta planificação vem ocorrendo em Caxias há 3 anos. E segundo este consultor do CONAS, nesse interim, há indicadores de melhora na estatística de mortalidade infantil. Nesse trabalho, nesses 3 anos, a gente tem encontrado um bom resultado. A gente viu aqui a gestante está sendo melhor cuidada, a criança está sendo melhor cuidada, e eu falo de indicadores pelos quais a gente mede esse cuidado, a gente avalia esse cuidado. E o indicador principal aqui é a queda da mortalidade infantil e materna, que é o impacto final, né, nesse cuidado, vamos dizer assim. A palestrante comentou sobre estudos recentes, abordagens novas e atualizações para diagnósticos na prematuridade. No mundo todo, cada vez mais, o prematuro tem uma melhor expectativa de vida. Este curso nos capacita para enfrentar essa síndrome, que se chama síndrome da prematuridade, para oferecer-lhe maior estrutura a esse grupo da população que é tão importante. Profissionais de saúde de outras cidades também participaram da capacitação, como da capital São Luís, Timon e Balsas. Então, para a gente é muito importante para ter esse novo olhar com o prematuro, para melhorar o nosso atendimento, para melhorar a qualidade de vida, melhorar a sobrevida dessas crianças, né, pensando já num futuro melhor. Informação para você, ainda há pouco mostramos em tempo real imagens da área Itaquibacanga. Lá a informação que chega é que houve um acidente, um atropelamento lá na região próxima à entrada do Gapara. A vítima do acidente foi atendida rapidamente, prontamente foi atendida, levada para o hospital, mas passa bem. Houve esse atropelamento, portanto, na entrada do Gapara. Já no local, inclusive, equipes da SMTT, da Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte, está no local organizando o trânsito que vai fluindo aos poucos, vai voltar ao normal aos poucos, mas como mostramos na imagem, ainda está complicada a situação no local por conta desse atropelamento. No próximo bloco, Força Tarefa Avaliações e anuncia novas medidas para enfrentar o vazamento de óleo no litoral maranhense. Veja ainda a repercussão da chegada da mancha de óleo no estado, no meio político. E mais, Silva Alves atualiza você sobre as principais notícias da área de segurança. Nós voltamos já um instante só. Estamos de volta com o Bom Dia Maranhão ao vivo para todo o estado. São 7 horas e mais 22 minutos, 7h22. É hora de falar de segurança no Bom Dia. Silvan, tivemos mais um caso de incêndio no galpão aqui na Grande São Luís, Silvan? Na região metropolitana. E a gente teve aquele incêndio no domingo, né, na delegacia de furto de roubo de veículos.
onde mais de 100 carros foram destruídos. E ontem à noite um incêndio atingiu um galpão de uma empresa que trabalha no ramo de lubrificantes e combustíveis ali na BR-135, bem próximo ali à entrada ali da Vila Esperança. E os bombeiros ainda não forneceram laudo com as causas do incêndio. Mas o incêndio parou o bairro, a comunidade, porque apesar de essa parte aqui da frente da BR ter muitos estabelecimentos comerciais, na parte dos fundos lá tem muitas casas, muitas residências, então as pessoas ficaram um tanto que receosas, aflitas. A SEMAR teve que ser chamada, a Equatorial teve que ser chamada para fazer o desligamento da rede, porque as chamas estavam muito altas, inclusive atingindo os fios da rede de alta tensão, e aí os bombeiros tiveram muita dificuldade. Infelizmente o prejuízo foi total, perda total. O galpão ficou totalmente destruído, o material, por ser material de alta combustão, foi facilmente consumido pelas chamas, e aí os proprietários acabaram tendo esse prejuízo. Deve ser fornecido hoje um laudo para identificar as causas desse incêndio. Era noite, já estava fechado o estabelecimento, então não tinha funcionário lá no local. Inclusive os proprietários foram chamados depois que o incêndio já estava consumindo tudo. Com esse tipo de material no local, inflamável, a gente vê dificuldade dos bombeiros em conter as chamas ali, muito difícil, né, Silvana? Muito difícil, e ainda mais um ambiente fechado, porque foram ouvidas muitas explosões, esses recipientes eles estouram com calor, e aí eles tiveram que arrombar as portas para poder ter acesso e poderem combater um incêndio. Silvana, vamos falar de outro caso aqui que você trouxe ainda há pouco no Bandeira 2, infelizmente, um caso de um homem que foi preso, acusado de matar a própria mãe, Silvana. Exato. A cidade lá de Santa Quitéria, a cidade está chocada, porque antes se trabalhava com uma questão de desaparecimento. A dona Maria Lúcia, que é essa senhora, ela desapareceu desde o sábado, e aí a última pessoa a ser vista na casa dela foi justamente o filho, o Rafael. E ele negava, dizendo que ela tinha saído, que tinha deixado ela e tal. Só que a própria família começou a desconfiar da versão dele. E aí, ontem, os populares foram lá, juntamente com a polícia, acharam estranho que no quintal da casa tinha terra revirada. E aí fizeram uma escavação e acabaram encontrando. Ele matou a própria mãe, colocou o corpo na geladeira e enterrou com a geladeira no quintal. Ele foi preso com a denúncia feita pelos próprios familiares. Ele estava num local lá, um povoado conhecido como Sem Terra, e aí na casa de parentes, e a própria família fez questão de denunciá-lo, informar o local onde ele estava, para que ele fosse preso. Ele foi levado para a delegacia, no primeiro momento está muito confuso, ele está cheio de contradições no que ele informou, o que a polícia suspeita, de que ele pode ter cometido o crime, no sábado, e no domingo ele deve ter retornado ao local para fazer a escavação, fazer a cova e providenciar a ocultação de cadáver. Muito triste, obrigado, Silvana, muito triste. Balada. Até amanhã, Silvana. Até amanhã, Adalberto. Bom dia a você, bom dia a todos. Silvana Alves, que apresenta de segunda a sexta aqui na Difusora, às 6 da manhã, o Bandeira 2. Vamos conferir como é que vai ficar o tempo hoje, nesta quarta-feira aqui em São Luís, no interior do estado também. Na capital, céu claro a parcialmente nublado, sem probabilidade de chuva, hein, gente? Mínima de 26, a máxima 33 graus. O que está fazendo de calor não é brincadeira no Maranhão, hein? Imperatriz vai subir mais a temperatura. Olha a máxima 34, a mínima 24 graus, e em Imperatriz, céu parcialmente nublado, sem probabilidade de chuva também na cidade de Imperatriz. Em Caxias, céu parcialmente nublado e também ausência de chuva, mínima de 23, a máxima é de 37 graus. Mais 3 cidades do nosso mapa, a parceria com o Labnet, que é o Laboratório de Meteorologia da Universidade Estadual do Maranhão. Em Bacabal, céu parcialmente nublado, ausência de chuva, mínima de 20. Vamos para Bacabal, mais 3 cidades? Vamos lá? Bacabal hoje com mínima de 25, máxima de 36 graus. Em Balsas, hoje, céu parcialmente nublado, a claro, sem probabilidade de chuva também. Mínima de 24, máxima de 35 graus. Em Barra do Corda, céu parcialmente nublado e ausência de chuva, mínima de 24, máxima de 36 graus. Parceria com o NUGEL, o Núcleo Geoambiental da Universidade Estadual do Maranhão. E agora, aqui no Bom Dia, a gente fala de política. Está comigo o John Coutrin. John, bom dia para você. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Ô, John, vamos começar falando, porque em discurso, o Eduardo Bolsonaro ameaçou: a ditadura pode voltar. John Coutrin. Isso foi ontem na tribuna da Câmara Federal. Foram essas as palavras? Foram, ele disse o seguinte, que se acontecer aqui no Brasil o que acontece no Chile, aqueles protestos, né, em que a população está na rua, ele disse que
o que aconteceu antes pode voltar, ou seja, a repressão policial, a repressão militar aí em relação aos manifestantes. Nós temos um vídeo aí que mostra um trecho, viu, Adalberto, das ameaças aí do filho do presidente Jair Bolsonaro ontem na Câmara Federal. Vamos acompanhar. Não vamos deixar isso aí vir para cá. Se vier para cá, vai ter que se ver com a polícia. E se eles começarem a radicalizar do lado de lá, a gente vai ver a história se repetir. Aí é que eu quero ver como é que a banda vai tocar. Muito obrigado, senhor presidente. Você vê pelos gritos ali que, inclusive, a repercussão já foi imediata. Claro, né? A Câmara não poderia ser diferente. Nas redes sociais foi um repúdio total à fala aí do filho do presidente. Falando em filho do presidente, viu, Adalberto, outra polêmica ontem, após a publicação da reportagem da Rede Globo ontem, em que cita, né, o nome do presidente Jair Bolsonaro com o caso da morte da vereadora do PSOL do Rio, Marielle Franco. Segundo a TV Globo teve acesso ontem, né, os assassinos teriam ido ao condomínio do presidente Jair Bolsonaro e pedido para ir à casa dele. E segundo, né, a pessoa que estava ali de plantão na hora, ali na guarita, né, o porteiro, teria ligado para o presidente e ele teria autorizado. Só que o presidente, nesta mesmo horário, estava em Brasília. É uma contradição aí que precisa ser apurada, né? Precisa ser apurada totalmente, né? E o presidente ontem fez uma live, logo em seguida, de noite, e já fez sérias acusações à emissora, né? E também, claro, isso pode até envolver o STF, já porque o nome do presidente foi citado e isso precisa ser melhor apurado, porque que os assassinos da vereadora estiveram lá no condomínio do presidente, né, e pedido para ir à casa dele, depois foi liberado ali por quem estava. Claro que o presidente estava ali no mesmo momento na Câmara Federal. Ô, João, daqui a pouquinho a gente vai trazer detalhes sobre as ações que estão sendo feitas aqui no estado em relação ao risco de óleo nas praias maranhenses. No caso, inclusive, o próprio IBAMA já confirmou que alguns pontos chegaram aqui ao estado. Essa medida anunciada pelo governo federal ontem, relacionada aos pescadores, vale para o Maranhão também por conta disso. Já a gente atualiza com o nosso Eduardo Ericeira essas informações. Há uma força-tarefa montada nesse sentido e já há uma repercussão também no âmbito político, não é, John? Com certeza. Ontem, o senador Everton, senador do PDT do Maranhão, junto com a senadora Elisiane, né, estiveram ontem na tribuna do Senado fazendo alerta. Ele cita aí, viu, Adalberto, uma praia lá de Santo Amaro que teria chegado esse óleo, né? E ele alerta para as providências que devem ser tomadas, porque a população está até utilizando esse óleo né, como fogo, como combustível para alimentos. Então, o senador alerta, nós temos um vídeo aí do pronunciamento dele, senador Everton, onde ele pondera sobre isso. Vamos acompanhar. A visita em loco na praia, o óleo que chegou na praia há um tempo, somente na quarta, como eu falei aqui, a projeção deles, a média, né, porque o óleo se mistura com areia, foi de que foi retirado 700 quilos, né, só desse muito pequeno mutirão que eles fizeram. Grande parte já estava encoberto pela areia esse óleo. Acontece que com a movimentação dos ventos podemos observar que a praia de Travosa ainda existe muito óleo, mas muito mesmo. Andamos mais de quilômetros e, portanto, cheio de óleo para ser retirado. E aí uma coisa gravíssima. Lá a população, senhor presidente, tem pessoas que, falta de orientação, estão fazendo fogo com essas barras de óleo para preparar alimentos. Imagina um peixe sendo assado num óleo extremamente cancerígeno e tóxico. Eu estou aqui com várias fotos desses sacos aqui deles tirando, porque o que eles estão falando aqui, a senadora Elisiane está aqui do meu lado, ela está vendo as fotos com esses sacos no meio da cidade, tudo com óleo lá, jogado, e o IBAMA anunciou que só dia 10, senador Rogério, que vai lá mandar buscar. Quando foi hoje, nós já recebemos um outro vídeo, aí esse pior e mais triste, que já é na Praia do Atins, essa Praia do Atins, lá nos Lençóis, onde o Rio Preguiças se encontra com o mar, e aí turistas de todo mundo vão lá, porque são um dos melhores ventos que tem para a prática de kitesurf. É realmente muito triste, está aqui a Praia do Atins também já com essas manchas de óleo. Portanto, aí o senador Everton fazendo ele e a senadora Elisiane, né, fazendo esse alerta, portanto, desse óleo chegando ao Maranhão. Preocupação que cabe, né, Com John? certeza.
Ô, John, nós tivemos a repercussão no meio político daquele anúncio que você falou, inclusive, aqui, da reforma e ampliação do terminal portuário e do aeroporto da cidade de Alcântara, não é? Inclusive, pelo governo federal, anúncio que você fez aqui também, repercutiu entre os parlamentares maranhenses. Vamos ver. Vamos lá. Na legislativa, o tema deve mobilizar os parlamentares. Na liderança do governo, por enquanto, cautela. Já o deputado César Pires destacou a importância do acordo para o desenvolvimento da região. Eu sempre vejo como uma forma de evolução tecnológica, de agregação de conhecimento, da cientificidade aumentando. Quem sabe até no futuro próximo, as próprias universidades, o perfil profissiográfico dos nossos técnicos poderão ser mudados em função dessa situação da base de lançamento de Alcântara. O anúncio foi feito em uma rede social pelo presidente Jair Bolsonaro e o secretário executivo do Ministério da Infraestrutura. Verificamos a necessidade de aumentar o porto aqui em Alcântara, de forma que possibilite grandes cargas a atracarem aqui nessa região. Abrimos também o aeroporto, que já é existente, mas ampliar, de forma que também possamos deixar a estrutura de acesso a essa região pronta para os investimentos que virão nos próximos anos. O terminal portuário e o aeroporto estão localizados na cidade de Alcântara, que fica a 30 quilômetros da capital do estado. A ampliação foi anunciada após a aprovação do Acordo de Salvaguardas Tecnológicas, que define as regras para a utilização do Centro de Lançamento de Alcântara. O Acordo de Salvaguardas Tecnológicas foi aprovado na semana passada pela Câmara dos Deputados e agora segue para ser votado no Senado. De acordo com o Ministério da Infraestrutura, só no caso do aeroporto serão destinados cerca de 70 milhões de reais para ampliação. O aeroporto de Alcântara tem capacidade para receber aviões de grande porte e está em operação desde a década de 80 pelo centro de lançamento. O governo não informou os prazos para as ampliações. John Coutrin, repercussão não poderia ser diferente. Importante essa visita do ministro aqui, a vinda dele. Ontem você falava sobre o Porto do Itaqui e também sobre esse anúncio em relação ao Alcântara. Exato. E falando em Alcântara, viu, é importante destacar o seguinte, esse acordo vai para o Senado agora e todos os 3 senadores do Maranhão já se prontificaram a votar favorável, viu? Ou seja, a bancada do Maranhão, toda a bancada, aí, exceto o deputado Bira, todos eles foram favoráveis a esse acordo de salvaguarda tecnológica. Quando foi votado lá na Câmara? Na Câmara. E agora... O Zé Carlos foi, que não votou. Ficou ausente, exatamente. Ausente, e o Bira foi contra. E o Bira foi contra. Então, a gente vê uma mobilização muito grande, viu, Adalberto, da bancada federal do Maranhão em relação a esse acordo, que vai passar também no Senado. Ele deve passar no Senado e aí já pode ser concretizado, portanto, aí depois do aval do Congresso Nacional. Obrigado, John. Até amanhã. Obrigado, até amanhã. Nosso colunista de política, John Coutrin, aqui no Bom Dia. No próximo bloco, ações pretendem combater o trabalho infantil nos cemitérios, com a proximidade, inclusive, do Dia de Finados. São 7 horas e mais 35 minutos. O Bom Dia volta já já, um instante só. Estamos de volta ao vivo com o Bom Dia Maranhão para todo o estado aqui pela TV Difusora. Com a proximidade do Dia de Finados, cresce a preocupação com o uso da mão de obra de crianças nos cemitérios. A Superintendência Regional do Trabalho e parceiros estão preparando ações para combater o trabalho infantil. E sobre o assunto eu converso agora com Rebeca Jorge Dino Cossetti, fiscal do trabalho, coordenadora dos projetos de combate à informalidade e ao trabalho infantil. Bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, obrigada por nos receber. Bom, essas ações, elas não acontecem apenas no Dia de Finados, né? Apenas no sábado que está se aproximando, mas com antecedência, inclusive, dessa data, no sentido de sensibilizar diversos atores desse processo aí, para acabar ou para diminuir com essa situação lamentável que temos ainda, né, de registro alto de trabalho infantil no Estado, não? Exatamente. Essa campanha a gente já vem desenvolvendo desde 2017. Esse ano a gente iniciou as reuniões com os órgãos que atuam na rede de proteção à criança e ao adolescente desde agosto. Montamos uma agenda, né, os órgãos todos, cada um ficou responsável pelas ações que são da sua competência. E agora, em outubro, a gente já tem ações desde o início do mês, envolvendo sensibilização nas escolas, com as próprias crianças e adolescentes, mas também com os próprios responsáveis, especialmente nas áreas do entorno dos cemitérios, onde é verificada a maior incidência desse trabalho infantil na época do feriado de finados. E a gente também faz visitas aos cemitérios, reuniões com
os responsáveis pelos ambientes dos cemitérios para estar verificando formas que a gente possa prevenir esse trabalho de acontecer. E aí essas ações culminam com as fiscalizações que são realizadas já mais próximo da data, no dia 1º e no dia 2, para efetivamente verificar ou não a incidência do trabalho infantil nessa data. Na campanha do ano passado, o que foi possível identificar? Eu vi aqui no relatório, por exemplo, um dos aspectos foi que essas crianças e adolescentes estavam desacompanhadas, em especial as crianças, desacompanhadas dos pais, que é uma situação muito séria, né? Exatamente. Ano passado foram identificadas em torno de 41 crianças e adolescentes trabalhando nos cemitérios. A maioria delas desacompanhadas, dessas apenas 2 estavam com a presença dos responsáveis. A presença dos responsáveis não torna a prática regular, porém, o fato da criança estar desacompanhada nesse tipo de ambiente, ela fica sujeita, além dos riscos de lesões e de dermatoses, outras doenças que ela pode adquirir nesse tipo de trabalho, ela também fica sujeita mais fácil a abuso sexual, violências físicas, né? Porque a criança desacompanhada num ambiente como esse, ela vai estar sujeita a esses riscos adicionais. O relatório também mostra que elas realizavam esse trabalho, que já é algo irregular, e sem nenhum tipo de proteção, né? Sujeita mais ainda a essas consequências, né? Do ponto de vista físico, inclusive. Isso mesmo. A gente verifica muito a questão da limpeza e da pintura de lápides e túmulos, muitas vezes com o uso de ferramentas que têm um potencial para causar lesões. Também exposição a produtos que têm química, né, sem nenhum tipo de proteção, exposição à radiação solar. Então, são riscos que a gente busca evitar, que essas crianças, esses adolescentes estejam expostos pelo próprio desenvolvimento físico, que elas ainda estão em fase de desenvolvimento físico, mental. Então, não é um período adequado para que seja feita essa exposição. Quais são as consequências para quem for flagrado numa situação como essa, no caso, o responsável pelo cemitério, os pais também, enfim, quais são as consequências, as penalidades previstas para essa situação? Então, cada órgão que atua na rede atua num determinado direcionamento, né? A fiscalização do trabalho, a gente faz a identificação da criança ou do adolescente, busca a identificação do responsável sempre que possível e encaminha o caso para os conselhos tutelares, para a rede de referência de assistência social do município correspondente também. E quanto aos responsáveis pelos cemitérios, a gente faz a autuação, quando é o caso, né, que vai gerar a aplicação de uma multa administrativa, um relatório para o Ministério Público, que também vai autuar na esfera de competência deles. O Maranhão ocupa o 4º lugar do estado da federação com esse cenário de trabalho infantil, né? Um número grande aí de crianças, são 147 mil crianças e jovens nessa situação. Esses são os dados da Pesquisa Nacional de Amostras por Domicílios de 2016, quer dizer, a situação grave, fora outra questão, que é a subnotificação. A tendência é que o número seja bem maior do que esse, né? A PNAD ela tem um recorte que é delineado pelas características daquilo que se busca apurar, né? Então, a gente tem outras situações que às vezes não são consideradas pela PNAD, mas que estão dentro do conceito de trabalho infantil exposto pela OIT. Esse número provavelmente é realmente maior. E aí a gente pede que a sociedade denuncie, tem um canal que é o Disque 100, que pode ser feita a ligação para esse número para denunciar esses casos. Também pode ser procurado o Conselho Tutelar da região ou a própria Superintendência Regional do Trabalho. A gente também recebe essas denúncias. A gente está chegando, inclusive, aí já depois de finados, novembro, as festas de fim de ano. Há também essa preocupação. A gente vê muito, infelizmente, ainda crianças catando latinha, fazendo algum tipo de atividade irregular também nesse período. Há preocupação também de fiscalizar e de acompanhar, de levar principalmente informação às pessoas de que esse tipo de trabalho é irregular? Sim, a gente busca fazer esse trabalho durante todo o ano, em articulação com toda a rede de proteção. Para isso, a gente busca parceria com as secretarias municipais de assistência social, dentre outras secretarias que também podem estar envolvidas, com o governo do estado. A gente atua junto ao Fórum de Erradicação e Prevenção do Trabalho Infantil do Maranhão. O Comitê Intersetorial de Trabalho Infantil aqui do município de São Luís também tem sido muito parceiro. E a gente vem desenvolvendo tanto ações de fiscalização durante todo o ano, como ações de prevenção e sensibilização junto à sociedade, porque a gente sabe que a sociedade hoje tem uma cultura de justificar o trabalho infantil e a gente precisa estar o tempo inteiro desconstruindo essa cultura, porque o trabalho infantil é realmente prejudicial para a criança e para o adolescente. Rebeca Cossetti, coordenadora das ações de combate ao trabalho infantil pela Superintendência Regional do Trabalho aqui no estado. Obrigado pela presença e pela entrevista. Obrigada também. Bom dia.
Vale lembrar, gente, que o Brasil tem 2,4 milhões de crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos nessa situação do trabalho infantil. E os adolescentes pretos e pardos correspondem a 66,2% do total do grupo. É preciso combater. Criança não trabalha, criança dá trabalho. Vale a pena a gente mais uma vez reforçar aqui. São 7 horas e mais 45 minutos. Mais uma tartaruga foi encontrada morta na orla da região metropolitana de São Luís. Esse é o segundo registro em menos de uma semana. Há suspeitas de que o caso tenha ligação com o óleo que tem poluído as praias do Nordeste. Veja na reportagem de Eduardo Ericeira. A tartaruga estava de 3 a 4 dias encalhada. Ela foi recolhida e amostras que foram encontradas no corpo do animal serão analisadas. Segundo estudantes da Universidade Federal do Maranhão, que fazem parte do projeto QAMAR, há 3 possibilidades que podem ter levado à morte da tartaruga. Tem alguns fatores que podem levar à morte desse animal, como a pesca acidental, que é a pesca de arrasto, a interação com a pesca fantasma, como também alguns desastres que vêm acontecendo na nossa costa, que pode sim vir a impactar esses organismos. Há uma preocupação recente envolvendo o derramamento de óleo em praias do Nordeste. Segundo o IBAMA, mais de 100 animais cobertos por óleo já foram encontrados em águas da região Nordeste, entre tartarugas, aves e golfinhos. No Maranhão, foram 2 casos em menos de uma semana. Segundo o Corpo de Bombeiros, que vem atuando em parceria com órgãos de defesa dos animais. Na sexta-feira da semana passada, fomos acionados para atender uma ocorrência onde uma tartaruga marinha estava ilhada lá atolada na praia da Guia. Chegamos lá, ela ainda estava viva, fizemos o transporte e hoje pela manhã tivemos essa ocorrência aqui na praia de São Marcos. Infelizmente a tartaruga marinha já estava morta. Os técnicos do QAMAR, que é uma instituição credenciada junto ao IBAMA, que tem uma parceria também com o Corpo de Bombeiro, fazem as devidas coletas para saber a causa-morte. E depois providenciamos o registro junto ao IBAMA e depois, como está morto, o animal vai ser enterrado. Segundo os especialistas, há uma estimativa de que a cada 5 tartarugas mortas, apenas uma fique encalhada na faixa de areia. As outras permanecem na água e acabam sendo devoradas por predadores. Há uma perspectiva preocupante que até o ano de 2050 exista mais lixo nas águas do que animais, caso providências não sejam tomadas que previnam o descarte irregular de lixo. A sujeira aliada à morte dos animais e o desequilíbrio ambiental interferem diretamente na vida das pessoas. Se nós não cuidarmos deles, vai chegar um ponto que eles vão entrar em extinção. Isso é muito ruim porque esses animais têm uma grande importância no ecossistema, Então, se a gente tirar esse ecossistema, vai ficar abalado, então vai causar danos ao próprio ser humano. O governo federal proibiu a pesca de camarão e lagosta na região atingida pelo vazamento de óleo que chegou ao litoral nordestino. Até ontem, o óleo havia atingido 19 praias do Nordeste. Aqui do Maranhão, vários pontos foram registrados e uma reunião na noite de ontem discutiu ações para o enfrentamento do problema aqui no estado. Eduardo Ericeira tem mais detalhes para nós, inclusive está lá próximo à Capitania dos Portos, trazendo informações para nós sobre o assunto. Eduardo. Pois é, Adalberto, essa reunião que aconteceu ontem envolveu vários órgãos, como você disse, IBAMA, Capitania dos Portos. O governo do estado também vem fazendo esse monitoramento das praias no litoral maranhense, aqui na capital São Luís e em todo o litoral maranhense. Mas para falar mais sobre o assunto, eu vou conversar agora com o comandante da Capitania dos Portos, Márcio Dutra. Comandante, o que foi discutido nessa reunião? Quem que esteve presente? O que foi discutido principalmente? Muito bom dia, obrigado por receber nós aqui. Bom, primeiro, muito bom dia a todos que nos assistem. Desde o final de agosto, a Marinha, junto ao IBAMA e ICMBio, os órgãos federais vêm trabalhando no combate a essa poluição hídrica, essa poluição por óleo que vem atingir as nossas praias. E a primeira incidência que nós tivemos aqui no Maranhão foi no dia 18 de setembro, na Ilha dos Poldos, lá no município de Araioses, e a partir daí nós começamos a agir, todos os órgãos começaram a agir. Então a reunião de ontem foi a criação aí do Centro de Operações para Incidentes de Poluição por Óleo, para nós alinharmos ali o entendimento, falarmos ali a mesma linguagem e verificarmos o que está todo mundo fazendo, todo mundo trabalhando, de forma que isso fique alinhado num centro de operações coordenado pela Capitania. Então, o vice-governador Carlos Brandão nos apoiou nessa ideia e aí com isso nós reunimos vários setores
voltados ao assunto, tanto da esfera federal quanto da esfera estadual, mostrando essa sinergia, essa união que há no nosso estado, que já combateu várias crises, né? A crise dos caminhoneiros, nós estivemos envolvidos na crise dos caminhoneiros, agora na Operação Verde Brasil também, nas queimadas na nossa região amazônica, no sul do nosso estado, enfim. É mais uma iniciativa para a gente abordar esses assuntos de contaminação por óleo. Eu estava assistindo até vocês ali, até para desmistificar determinadas coisas, as tartarugas que estão dando à praia mortas atualmente, elas não têm relação com essa poluição por óleo, né? Esse é um óleo grosso, é um óleo de piche. Nós tivemos, segundo o IBAMA, uma incidência em 12 locais no nosso estado, todos já monitorados, todos já controlados e limpos. Então, a gente teve também, só para deixar claro, como o senhor disse, foram 12 pontos aqui no litoral maranhense. Teve foi atingida aqui a capital São Luís, e qual foram esses outros pontos, e todos já foram controlados, é isso? Não, a capital ela não foi atingida, ainda não é essa confirmação. Segundo o IBAMA, tem essa informação de uma pequena quantidade que tem acontecido na litorânea. A gente está justamente alinhando essas informações para passar para toda a imprensa, para a sociedade, numa coletiva amanhã à tarde. Mas essa operação está sendo conduzida justamente para isso, né? Para a gente poder rapidamente combater, se houver de novo um retorno desse óleo na nossa costa. O Maranhão foi atingido, foram 9 estados, né, no Nordeste. Na Bahia ele já está progredindo para o sul, já está atingindo Ilhéus, essas manchas de óleo. Não é o nosso estado, graças a Deus, não é o estado mais atingido, aliás é um dos estados que menos foi atingido, mas mesmo assim requer cuidado pela diversidade que nós temos, pela coloração do mar que nós temos. O óleo ele é quase um piche, ele navega embaixo d'água, o que impossibilita a detecção dele ainda no mar. A gente só consegue perceber ele quando ele já está na areia. E aí tem todo um trabalho de limpeza rápido. Então vocês, como imprensa, têm um papel fundamental perante a sociedade para desmistificar notícias que não tenham relação com essa crise de poluição hídrica por óleo que nós temos, e também informar a população os canais que nós temos de comunicação para informar imediatamente caso avistem qualquer mancha desse óleo grosso, desse óleo de piche. Aí nós temos o 0800 aqui da Marinha, que é o 0800 098 8432, cpma.ouvidoria@marinha.mil.br. Podem entrar em contato direto. Temos também o ramal 185, basta digitar 185 e vai cair no Centro de Operações da Coordenação Regional lá em Belém, que vai repassar para a gente essas informações. Imediatamente vamos fazer a verificação se trata realmente daquela poluição ou se é uma outra, que a gente vai ter que abrir uma nova investigação. O ICMBio está fazendo uma varredura completa na área dos lençóis. E amanhã faremos um sobrevoo, eu com o vice-governador Carlos Brandão, lá nos lençóis, um sobrevoo com o helicóptero do CTA, para que a gente verifique possíveis vestígios, que em tese não há. A gente vai verificar isso ainda amanhã também com o helicóptero. Então o helicóptero vai ser empregado também para fazer todo um mapeamento no nosso litoral. Portanto, essa reunião foi para a gente unir esses esforços para combater esse óleo e também a gente poder dizer a vocês na sociedade, a dizer a toda a imprensa também o que efetivamente está acontecendo e como é que a gente está trabalhando. Ok, agradeço pela sua participação, comandante da Capitania dos Portos, Márcio Dutra. Portanto, então, um assunto que vai ser debatido amanhã, prevista aí uma coletiva e também esse sobrevoo feito pela Capitania dos Portos e o vice-governador do estado, Carlos Brandão. A gente volta com você, Adalberto. Obrigado, Eduardo. Obrigado ao comandante também. Agradeço aí a gentileza de receber a nossa equipe, Eduardo Paes, uma vez, trazendo informações, inclusive a possibilidade de uma entrevista coletiva ainda durante o dia de hoje, mas a gente já antecipou, inclusive, aqui os principais pontos de discussão sobre o enfrentamento a esse problema aqui no estado. Vamos continuar acompanhando os nossos telejornais, também no portal M10 você vai ter informações atualizadas sobre esse caso, que, claro, chama atenção, preocupa, enfim, mas as informações foram dadas até agora sobre o assunto das ações que estão sendo realizadas de prevenção, de combate, inclusive, a essa situação aqui do estado. Já são 19 praias do Nordeste atingidas, é um problema realmente muito grave. São 7 horas e mais 54 minutos, 7h54. Em Imperatriz, as doações ao banco de leite estão baixas. Uma campanha orienta as mães para a importância da doação. Este ano, em Imperatriz, 783 bebês já foram beneficiados com as doações de leite. No entanto, não há doações suficientes para suprir toda a demanda do Hospital Regional Materno-Infantil de Imperatriz, que atende, além da cidade, grávidas de toda a região tocantina. Por mês, o banco de leite deve receber em média 150 litros de leite. Para se ter uma ideia, no último mês de setembro foram distribuídos 32 litros de leite. A importância da doação de leite materno para
aos bebês das mulheres que não conseguem, por alguma razão, iniciar uma produção de leite, é que a gente vai evitar que esse bebê receba outro tipo de alimento que não leite materno. Os pedidos de leite são importantes porque o ciclo lactante da mulher se encerra e o estoque precisa ser renovado. Portanto, a mãe que tiver leite e quiser doar, basta se dirigir ao hospital, se cadastrar e fazer a doação, pois a doação não provoca falta de leite. Quanto mais a mulher amamenta ou esvazia as mamas, mais leite ela vai produzir. Doar leite é salvar vidas. Então, o bebê mamou, a mãe percebeu que ainda assim na sua mama ainda tem uma quantidade de leite, entre em contato com o hospital regional através do 3525-4518 para que nós possamos estar realizando uma visita, que é o que nós chamamos de visita domiciliar. Então, na nossa visita até você, estaremos lhe explicando sobre o processo de doação, como se faz essa extração de leite, como se faz o armazenamento desse leite, para que a gente possa estar recebendo o leite materno da sua residência com toda a qualidade. Vamos continuar falando sobre saúde. O Maranhão não atingiu ainda a meta de vacinação contra o sarampo estabelecida pelo Ministério da Saúde. Eduardo Aristide está de volta comigo aqui para falar desse assunto que é importante. E a participação da família é fundamental, dos pais levando os filhos para vacinar. A gente continua lembrando esse aspecto. Eduardo está comigo? Eduardo. Pois é, Adalberto, várias campanhas que são realizadas pela Secretaria Estadual de Saúde, vem fazendo esse trabalho de conscientização para que os pais levem as crianças aí de 6 meses a menores de 5 anos, justamente para tomar essa vacina contra o sarampo, que é a tríplice viral, e uma das doenças que ajuda na prevenção é justamente contra o sarampo. Como você disse, o Maranhão é uma das 13 unidades da federação que não atingiu essa meta estabelecida pelo Ministério da Saúde, que é de 95% de cobertura vacinal, segundo o último boletim médico divulgado pelo Ministério da Saúde. A cobertura vacinal em todo o país estaria em 82,45%, é uma meta muito boa, mas tem estados ainda que estão bem abaixo justamente por conta dessa falta de conscientização dos pais, apesar de todo o trabalho que é feito pelo governo, pela Secretaria Estadual de Saúde. Aqui no Maranhão, são das 232.088 crianças de 6 meses a menores de 5 anos que integram o público-alvo da campanha, 14.801 tomaram 3 ou mais doses da vacina tríplice viral, outras 63.680 tomaram 2 doses e 75.962 tomaram somente uma dose. O maior contingente justamente é o de crianças que não tomaram nenhuma dose, nada menos do que 77.645 mil crianças entre meninos e meninas nessa faixa etária de 6 meses a menores de 5 anos. Quer dizer, os pais estão deixando mesmo de levar as crianças para tomar essa vacinação, o que é grave. Essa vacinação que deve continuar, já há um planejamento, um plano para que continue, apesar desse período que foi estabelecido pelo Ministério da Saúde, que esse período continue de vacinação justamente para as crianças, justamente para melhorar essa cobertura vacinal nesses estados que não alcançaram essa meta, como eu disse, mesmo com todo esse esforço, todo esse trabalho que vem sendo feito de conscientização, disponibilização aí dessas vacinas feita pela Secretaria Estadual de Saúde. A gente volta com você, Adalberto. Obrigado, Eduardo. A todos um ótimo dia. O Bom Dia termina agora. Outras notícias você confere no portal MA10. Amanhã a gente se encontra às 7 com mais um Bom Dia Maranhão. Fique com imagens aí do nosso litoral, ali da Bahia, de São Marcos, nesse instante. Imagens que a gente encerra o Bom Dia nesta manhã de quarta-feira. Amanhã a gente se encontra às 7. Até lá.